Obrigada, Isabel. Pessoal, boa noite. Eita, que alegria ter vocês aqui, né? O pessoal da EJA, os professores, né? A comunidade universitária. Eu me chamo Brenda Yolanda, estou aqui nessa mesa com os nossos companheiros aqui, né? De trabalho e de autoria desse livro fantástico, que é o Mosaico Riostrense, volume 2. Eu me sinto muito feliz de estar fazendo parte dessa obra, né? Porque é uma obra que tem uma importância muito grande, né, para a história da cidade. É muito bom me sentir dentro de um movimento que é um movimento muito significativo, né, de produção de luta e de conhecimento dentro desse território de Rio das Ostras. Então, professora Vânia, gostaria muito de agradecer, né, o convite, celebrar, né, o Mosaico Riostrense, que venham mais volumes, celebrar todos os capítulos, né, os autores e autoras que fizeram com que essa obra se concretizasse, e celebrar também esse encontro. Eu fico muito emocionada de ver a universidade com tantos rostos, né, de uma pluralidade, uma diversidade, né, de termos aqui os alunos da EJA, professores da educação básica, né, universitários, né, professores da universidade, membros do movimento social. Eu acredito muito, muito, muito nesse encontro de saberes, acredito muito na nossa potência criativa, né, de dialogar e de pensarmos juntos o território de Rio das Ostras. Então, eu me sinto muito feliz de estar aqui com vocês. Me sinto feliz também de estar aqui nessa mesa representando o Centro Cultural de Educação Popular de Rio das Ostras, o nosso CEPRO, que fica localizado na Avenida das Flores, né, aqui pertinho, aqui no Âncora. Um espaço muito importante, né, e que tem uma história muito interessante dentro desse município. E a minha fala é um pouco no sentido, né, de trazer aqui alguns elementos para a gente pensar juntos, né, da construção de um Fórum Popular de Justiça Ambiental e Climática enquanto um desdobramento, né, das ações de uma coletividade que tem se movimentado dentro desse território, mas de trazer também um pouquinho a história do Centro Cultural de Educação Popular de Rio das Ostras. Eu devo falar aqui com vocês que, além de estar lá no CEPRO, né, atuando enquanto coordenadora do pré-vestibular social, que hoje é um pré-vestibular que é credenciado, né, na Rede Nacional dos Cursinhos Populares. Hoje a gente tem aí 24 alunos bolsistas, né, que recebem uma bolsa do governo federal para se manterem estudando, 17 professores, né, e 4 coordenadores. E é um pré-vestibular que, inclusive, né, tem uma história de muita luta, assim como outros cursinhos populares também, né, não daqui da cidade, mas a nível nacional também. E eu fico muito feliz, né, de estar entre os estudantes, né, de estar entre os professores, de poder estar compartilhando desse espaço de resistência, que é o espaço do CEPRO, né, que é o Centro Cultural, que hoje é reconhecido como um ponto de cultura, né, que está aí sob a presidência da professora Guilhermina Rocha, que é uma das pessoas idealizadoras e uma figura muito importante dentro do nosso município, né, e da construção também desse capítulo. E quando a gente pensou em escrever para o Mosaico Riostrense, né, o volume 2, a gente ficou se perguntando, né, o que a gente pode falar, né, do que a gente pode trazer diante de uma história, né, de uma iniciativa popular que vem resistindo há tanto tempo e que vem desenvolvendo na cidade de Rio das Ostras muitas ações, né, que tem como princípio filosófico ali a educação popular, né? E é importante também falar, né, que eu venho desenvolvendo uma pesquisa de doutorado junto ao CEPRO, né? Então estou caminhando aí para a reta final. E quando eu chego nesse espaço, eu fico muito impressionada, né, com a esperança que se organiza a partir do trabalho coletivo das educadoras, né, e dos educadores dentro desse centro cultural, né? Como é que essas pessoas vêm se mobilizando, né, pensando em projetos,
discutindo a conjuntura política, né, da nossa cidade e pensando em alternativas de intervenção, né, e de mudança, né, da conformação mesmo de uma cidade que muitas vezes se apresenta muito excludente, né, uma cidade que, para quem é de fora, olha, né, e pensa que a gente está no paraíso, e a gente não está no paraíso, né, como a gente já ouviu. Esse último final de semana, por exemplo, nós levamos os estudantes do pré-vestibular social para o aulão na Universidade Federal do ABC, com a presença do presidente Lula e de outros cursinhos populares da região Sudeste. E eu lembro que uma das pessoas que veio falar com a gente perguntou assim: vocês vêm da onde? A gente vem de Rio das Ostras, interior do estado do Rio de Janeiro. Mas vocês saíram então do paraíso? Mas será se a gente está no paraíso mesmo, né? Será se essa cidade, né, não tem aí várias camadas, né, que nos mostram um território que é produzido e que reproduz desigualdades e que se intensifica, né, ao longo desses anos, né? Será se a gente realmente está num território onde todos têm as mesmas oportunidades, onde todos têm acesso a uma moradia digna, a um trabalho digno, a uma educação de qualidade, né? Então, eu acho que o livro Mosaico Rio das Ostras, riostrense, ele traz também uma perspectiva da gente olhar para esse território a partir de um outro lugar, que talvez seja um lugar de criticidade, né, de pensamento crítico, de pensar a cidade a partir, né, de um olhar, ou melhor, de múltiplos olhares, que nos mostram que nós não estamos, né, num paraíso como as pessoas acham que a gente está. Então, o capítulo que a gente escreve no livro, né, tem como título Do Território à Luta, o papel do Centro Cultural de Educação Popular de Rio das Ostras na construção do Fórum Popular de Justiça Ambiental e Climática. Esse artigo, eu não escrevo ele sozinha, eu escrevo ele junto com a professora Guilhermina Luzia, né, da Rocha, presidente do CEPRO, do educador César Gomes Araújo, Rosilene Macedo, Bárbara Gomes Araújo e Rosaldo Bezerra Peixoto, que são pessoas muito importantes para a história da nossa cidade e que eu compartilho a escrita, né, desse texto. Afinal de contas, eu chego aqui em Rio das Ostras em 2022, então eu não tenho muito tempo aqui da cidade, mas é conversando com essas pessoas e também nesse processo de pesquisa que eu vou começando a olhar para essa cidade a partir das vozes e das experiências de quem está atuando diretamente no território, né? Então, esse é um capítulo que recupera a trajetória do CEPRO em relação, né, à luta socioambiental aqui na cidade. Então, a gente tem um centro cultural que ele é fundado em 2008 no Âncora, que é a maior periferia de Rio das Ostras, né? A gente tem um quantitativo de pessoas expressivo, né? Aproximadamente, acho que mais de 20 mil habitantes hoje. E o centro cultural, ele emerge, né? Ele nasce a partir de um movimento de enfrentamento das desigualdades que assolam esse bairro, né? Então, ele acaba sendo uma resposta, né, à ausência de políticas públicas, uma resposta a um cenário de violação de direitos, né, que afetam aquela comunidade. Então, essas pessoas pensam na criação de um espaço onde pudesse ser também um espaço onde essa comunidade do Âncora pudesse ter perspectiva e pudesse esperançar, né? Então, numa das minhas conversas, né, com a professora Guilhermina Rocha, ela me fala uma coisa assim que me marca muito e que tem muito a ver com a escrita desse capítulo, que é quando eu pergunto para ela, assim, né, de onde nasce essa ideia de construir um centro cultural, né? E aí ela me fala uma coisa que é muito impactante, que ela fala assim: o CEPRO nasceu com os pés dentro d'água. O CEPRO nasceu com os pés dentro d'água. O CEPRO nasceu quando a gente se viu dentro de um cenário onde teve uma tromba d'água, né? E o rio Jundiá transbordou, alagando a casa, né, das pessoas do bairro. Então, muitas pessoas perderam,
né, suas casas, né, seus móveis, né, em decorrência dessa enchente que aconteceu ali por volta de 2008, e o CEPRO, que não tinha nada, né, dentro do seu espaço até então, se viu dentro de um cenário onde eles tiveram que abrigar famílias, né, e tiveram que chamar também o poder público para poder olhar para aquela situação. Então, é um espaço que nasce muito da resistência, né, de acolher essas famílias e de pensar juntos, né, em possibilidade de transformação desse território periférico. E aí, nas minhas conversas com elas, né, e outros educadores populares, resgatando essa memória, ela fala, né, assim, bom, a gente nasce, né, construindo uma biblioteca popular, mas aí a gente se depara que dentro desse bairro a gente tinha, enquanto equipamento público que atendia essa comunidade, ali por volta de 2008, apenas um cemitério e uma escola de primeiro segmento. Então, que bairro é esse? Que cidade é essa, né, que oferta para o seu território, enquanto equipamento público, um cemitério, né, e uma escola de primeiro segmento? Então, como é que as pessoas, e ela fala isso no documentário do CEPRO, né, professora Guilhermina Rocha, como é que essas pessoas vão esperançar? Né? Como é que essas pessoas vão ter perspectiva de vida, sendo que o que a cidade oferece, né, é algo que não é suficiente, né, para as demandas dessas pessoas. Né? Então, nasce ali uma biblioteca popular, uma biblioteca que hoje tem por volta, né, de 5 a 6 mil livros. É uma biblioteca que está num território periférico, então todos vocês podem estar indo a essa biblioteca, podem estar usufruindo desse espaço. E aí, com a criação dessa biblioteca, o CEPRO se vê, né, nesse movimento de também desenvolver projetos que dessem conta das demandas socioambientais. E o Fórum Popular de Justiça, o Fórum Popular de Justiça Ambiental e Climática, ele nasce desse movimento, né, da professora Guilhermina, conversando ali com a comunidade, né, e comigo, de pensar assim, olha, eu acho que a gente, durante esse tempo, a gente já fez muita coisa, né, a Isabel, ela é testemunha também dessa história, né, professora Renata, então, projetos de educação ambiental com as crianças, né, as excursões, ocupar os conselhos municipais como Conselho Municipal de Educação, né, faz parte da trajetória do CEPRO, mas a gente se viu num momento onde a gente também percebeu a necessidade de criar um Fórum Popular de Justiça Ambiental e Climática, que foi um espaço, né, que foi muito importante, né, porque a gente, no ano passado, a gente começou a fazer as reuniões durante todo ano, né, a partir de abril, e a gente começou a perceber que a gente precisava conversar sobre as demandas socioambientais a partir de uma perspectiva onde a gente pudesse estar ali pensando juntos em modos de intervir nessa realidade, né? Então, os grupos de trabalhos, eles foram muito importantes no ano passado, porque foram grupos que tiveram uma pluralidade muito grande, né? Então, a gente tinha pessoas das universidades, pessoas que estavam na escola, ativistas, professores universitários, né, estudantes da universidade, pensando nos desafios socioambientais, como, por exemplo, a falta, né, de saneamento básico, do acesso à água potável de qualidade, né, de acesso a uma cidade com uma infraestrutura adequada para lidar com o cenário das emergências climáticas. E o fórum ele vai se constituindo a partir desse movimento, que também não é um movimento fácil, é um movimento que ele é muito desafiador, né, porque a gente lida com uma pluralidade de atores que tem também uma agenda de luta dentro da cidade, né? Então, a gente tem um marco importante no ano passado, que foi a vinda da ministra do Meio Ambiente e do Clima aqui em Rio das Ostras, em Macaé, e a gente vai até Macaé com um ofício, né, falando para a ministra a situação aqui de Rio das Ostras, mas também de levando uma proposta, né,
falando para ela, olha, a gente tem esse cenário aqui de uma cidade que é excludente, de uma cidade que tem sérios problemas socioambientais, de uma cidade que é muito perversa e cruel, principalmente com as pessoas que mais precisam acessar as políticas públicas, mas a gente também tem uma iniciativa que é a construção desse fórum, né? Então, o fórum ele vem se tornando cada vez mais um movimento, né, dentro da cidade, um movimento que é um espaço para todos estarem levando suas demandas e refletir juntos, né, as formas que a gente pode estar construindo essas intervenções. E em agosto do ano passado, a gente constrói juntos a Carta Compromisso, né, em defesa do meio ambiente, que é essa carta que está aqui comigo, que é uma carta, pessoal, que ela nasce desse diálogo com os diferentes atores, né? Então, né, nessa construção da carta, participaram, né, os estudantes do pré-vestibular social, né, que na época estava sob a coordenação da professora Isabel e do professor César, né, participaram pessoas do poder público que possam estar lendo, né, e desfrutando dessa leitura. Mas eu queria terminar mesmo, né, concluir, trazendo aqui uma citação do Nego Bispo, que é um pensador quilombola, né, um pensador quilombola muito importante, e que ele fala o seguinte, né, quando você compartilha o saber só cresce. É como as águas em confluência. Quando o rio encontra outro rio, ele não deixa de ser um rio, ele passa a ser um rio maior. Eu acho que durante todo esse processo, eu acredito que nós saímos maiores, Isabel, Renata, né, diante de toda essa luta e que é uma luta que continua. Então, gostaria de agradecer a todos vocês pela atenção, né, e pela acolhida também. Muito obrigada.